O casamento é, para muitos, o dia mais esperado de toda uma vida. Vestidos deslumbrantes, lágrimas de emoção, votos eternos de amor. De vestidos arruinados a tiroteios no altar, passando por sabotagens, surpresas bizarras e confusões familiares, muitos contratempos podem acontecer em um dia que deveria ser apenas de felicidades, e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Casamentos que se transformaram em pesadelos. Um vídeo que viralizou nas redes sociais e causou uma certa indignação entre os internautas mostra o momento em que um noivo empurra a cabeça da noiva no bolo de casamento de uma maneira bem desagradável. Na filmagem feita por um familiar, eles aparecem felizes diante do enorme bolo de casamento, onde cortam o bolo e comemoram a união. Porém, em certo momento, o noivo parece exagerar um pouco na euforia e dessa forma força a cabeça da noiva em direção ao bolo, sujando seu rosto e cabelo com glacê roxo em uma cena bem desagradável. Principalmente pelo fato de a noiva não ter gostado nada daquilo, algo que fica bem visível em sua expressão. Após a brincadeira de mau gosto feita por seu recém-marido, ela não consegue esconder a frustração, mas ele não parece se importar muito e continua rindo. Ela, aparentemente para não estragar aquele momento, tenta continuar agindo normalmente. Imagine pagar caro para ter um registro de filmagens e fotos com qualidade no dia do seu casamento e, ao ter acesso ao resultado, perceber que se tratava de um dos piores trabalhos já feitos por um fotógrafo. Com certeza seria bem frustrante. Essa situação ocorreu com um casal britânico que contratou um pacote no valor de 350 libras para que um profissional registrasse o casamento como um todo. Porém, ao terem acesso ao resultado da gravação, se assustaram ao ver que tudo estava fora de enquadramento, desde a chegada dos padrinhos até a entrada da noiva, como também dentro da igreja e na festa. Além do péssimo enquadramento, onde mal era possível ver o que estava acontecendo, a qualidade da imagem era muito ruim, o que prejudicava ainda mais a filmagem. A frustração do casal obviamente foi enorme e eles fizeram de tudo para expor o profissional em questão. O esforço foi tanto que o caso foi parar em diversos veículos de comunicação e o profissional teve que pagar 600 libras de indenização ao casal. Sabemos que na saída dos noivos da igreja, é bem comum que os padrinhos e familiares joguem arroz nos noivos. Rito esse que faz parte de uma tradição bem antiga. Porém, em algumas situações como essa, além do arroz, outras coisas são utilizadas, gerando bastante polêmica. Na filmagem feita da saída da igreja, os noivos passam pelo corredor formado pelos padrinhos e familiares, que a princípio jogam arroz. Porém, em certo momento, alguns dos padrinhos surpreendem e começam a jogar farinha de trigo junto com água nos noivos, que acabam cobertos de farinha branca. Alguns dos familiares presentes, que pareciam não saber da ideia, ficam assustados e a noiva muda sua feição no mesmo instante, deixando bem claro que não havia gostado nem um pouco daquilo. Como dito anteriormente, os noivos ficam cobertos de farinha, sujando suas roupas, cabelos e, no caso da noiva, a maquiagem. Foi preciso a ajuda de alguns familiares para que conseguissem retirar o excesso de farinha em todo o corpo. Dessa vez, os noivos resolveram inovar na saída da igreja e, aproveitando o fato de serem amantes do skate, pegaram os seus para sair em grande estilo do local. Porém, as coisas não saíram como planejado. No registro feito pelo videomaker contratado para registrar o casamento, a noiva, o noivo e alguns padrinhos, todos amantes do esporte, aparecem andando em seus skates na saída da igreja, em uma cena que tinha tudo para ser linda e memorável. Porém, em certo momento do trajeto, a noiva, que parecia bem feliz, perde o controle, se desequilibra e cai, se espatifando no chão. O noivo e os padrinhos, percebendo a situação, param e vão socorrer a noiva, que apesar do susto não se machucou. Claro que o constrangimento foi enorme, afinal ela com certeza queria um registro perfeito, sem um grande imprevisto como esse acontecendo.
A psicóloga carioca Rachel Sion viveu um momento inusitado no dia de seu casamento, que acabou viralizando nas redes sociais. Ao descer do carro e se dirigir à paróquia da Ressurreição em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, um ciclista em alta velocidade passou e arrancou o buquê de flores roxas de suas mãos. O incidente foi registrado em vídeo e compartilhado por Rachel, alcançando milhares de visualizações. Inicialmente, Rachel não soube dizer se o ciclista havia intencionalmente roubado o buquê ou se foi um acidente. Ela relatou que, ao perceber o ocorrido, encontrou o buquê alguns metros à frente, parcialmente danificado. Com bom humor, decidiu usar a parte intacta do arranjo para continuar a cerimônia. Apesar do susto, Rachel manteve a calma e encarou a situação com leveza. Ela mencionou que o casamento na Igreja Católica era uma das duas cerimônias planejadas, sendo a outra uma celebração com festa, e que o ocorrido não comprometeria seu grande dia. O casamento de Jesse Abbott e Melissa Conarton, realizado em julho de 2015 em Nova York, tornou-se notório por um surto de intoxicação alimentar que afetou mais de 100 dos 200 convidados presentes. A celebração, que deveria ser um momento de alegria, transformou-se em um cenário caótico, com convidados apresentando sintomas como vômitos, diarreia e desmaios. 22 pessoas precisaram ser hospitalizadas e ambulâncias foram chamadas para atender a emergência. O casal contratou uma empresa para fornecer o buffet, que incluía pratos como carne de porco desfiada, frango marinado, vegetais grelhados e macarrão com queijo. Após o incidente, uma investigação do Departamento de Saúde do Estado de Nova York identificou que os sintomas dos convidados eram consistentes com uma infecção por uma bactéria transmitida por alimentos contaminados. No entanto, não foi possível determinar com precisão qual item do menu foi o responsável, já que as amostras de alimentos não estavam mais disponíveis para análise. Diante dos acontecimentos, Jesse e Melissa decidiram processar a empresa, buscando o ressarcimento das despesas médicas de seus convidados, que totalizaram cerca de $12 mil. O proprietário da empresa negou qualquer responsabilidade, afirmando que sua equipe seguiu todos os protocolos de segurança alimentar e que ele e sua família também consumiram os mesmos alimentos sem apresentar sintomas. Ele sugeriu que outros fatores, como uma tábua de queijos trazida por convidados, poderiam ter contribuído para o surto, embora essa alegação tenha sido contestada pelo casal. Um casamento acontecia normalmente dentro de uma igreja, quando um homem aparentemente perdido e sem saber que ali ocorria uma cerimônia entrou no local provocando risos nos convidados. No registro feito por um dos convidados que filmava o casamento, a porta da igreja, que estava fechada, começa a se abrir lentamente e, encucado com a situação, o convidado vira a câmera filmando a entrada da igreja e flagrando um homem entrando no local aparentemente perdido. Vendo a situação, os convidados começam a rir, e o homem constrangido se vira e vai embora rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Muito provavelmente, ele queria ir até a igreja rezar ou fazer algo relacionado à religião e não sabia que naquele momento o local estava sendo palco para uma celebração. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra um momento constrangedor durante a entrada de um casamento, quando o organista parece esquecer como tocar a tradicional marcha nupcial. Em vez da melodia esperada, o músico executa uma versão desajeitada e desafinada da peça, deixando os convidados visivelmente desconfortáveis enquanto os noivos caminham pelo corredor. Ele aparenta começar bem com a melodia, mas logo depois dos noivos e padrinhos começarem a entrar, o toque começa a se desafinar, além de ficar fora do tempo, causando uma situação bem constrangedora e obviamente desconfortável. O incidente foi amplamente compartilhado online, com muitos usuários expressando surpresa e divertimento diante da performance incomum. Alguns comentários sugerem que o organista poderia estar nervoso ou despreparado para a ocasião.
Durante uma festa de casamento, funcionários do buffet contratado seriam responsáveis por levar o bolo para o salão de festa. E ao fazerem isso, as coisas não saíram como planejado. Na gravação feita pelos convidados, os funcionários aparecem entrando no salão segurando o bolo gigante. Até aí tudo bem. Porém, pouco depois de entrar, eles acabam se atrapalhando, se desequilibram e caem com o bolo no chão, onde ele se espatifa, se desmancha e assusta todos os convidados do local. Inclusive os noivos, que ficam sem acreditar no que estão vendo. Apesar do susto e do momento que com certeza não deveria acontecer, o noivo tenta levar com bom humor, se aproxima do bolo caído e começa a comê-lo daquela maneira mesmo, mostrando que nada abalaria seu grande dia. Os outros convidados também entram na mesma vibe do noivo, e até mesmo a noiva, que estava um pouco mais decepcionada, entra no clima e é convencida pelo recém-marido a comer o bolo daquela forma mesmo, tentando ignorar a situação para que aquilo não estragasse o tão sonhado dia. O caso de Tiffany e sua mãe Wanda ganhou destaque em um episódio do programa americano Dr. Phil, onde Tiffany acusou sua mãe de arruinar seu casamento. Segundo Tiffany, Wanda teria causado diversos transtornos durante o evento, como fazê-la chegar com 3 horas de atraso à cerimônia, usar um vestido branco, cor tradicionalmente reservada à noiva, o que foi interpretado como uma tentativa de ofuscar a filha. E além disso, durante a troca de votos, Wanda teria começado a cantar inesperadamente, desviando a atenção dos noivos. First of all, my mother made me late for my wedding day. We had a lot going on in that morning. My mother decides to go get her hair done right before I had to be at the church. Durante o programa, Wanda negou as acusações, afirmando que não teve a intenção de ofuscar a filha e que suas ações foram mal interpretadas. Em março de 2022, um casamento no Rio de Janeiro foi abruptamente interrompido por um tiroteio, transformando o que deveria ser um momento de celebração em uma situação de pânico. A cerimônia ocorria em um condomínio na Barra da Tijuca, e a noiva estava lendo seus votos para o noivo, o policial militar Rodrigo Prujanski, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos. Os convidados assustados procuraram abrigo, enquanto o noivo e outros policiais presentes reagiram prontamente à ameaça. O tiroteio teve início quando criminosos, que haviam sequestrado um empresário e estavam sendo perseguidos pela polícia, tentaram se esconder no condomínio onde ocorria o casamento. Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi morto e 2 foram presos. Felizmente, nenhum dos convidados ou participantes da cerimônia ficou ferido. O incidente ganhou ampla repercussão nas redes sociais e na mídia nacional, com imagens da confusão sendo amplamente compartilhadas. A rápida ação dos policiais presentes foi fundamental para conter a situação e garantir a segurança dos presentes. Um vídeo registrado da saída dos noivos do casamento, sentados na parte de trás de uma BMW conversível, passou a chamar a atenção nas redes sociais por um pequeno desacerto. Os noivos, que estavam sentados na parte de cima do banco de trás, praticamente na traseira do veículo, que, como dito anteriormente, era conversível, estavam felizes e sorridentes com o momento. Porém, o sorriso não durou muito tempo, quando o motorista do veículo simplesmente acelerou, fazendo com que, consequentemente, eles caíssem para trás no asfalto em uma cena tensa, que felizmente não passou de um susto. Logo após cair junto da noiva, o noivo, preocupado, se levanta e vai em direção a ela, ainda caída, para abraçá-la e levantá-la. O motorista do veículo com certeza não pensou na possibilidade de que o casal poderia cair caso ele acelerasse, e assim provocou o incidente. O dia do casamento com certeza é um dia muito feliz e empolgante na vida de um casal. Porém, esse noivo em questão se empolgou além da conta e protagonizou um vídeo bem cômico durante a festa de seu casamento. No vídeo, o casal aparece junto, dançando felizes com a recente união, quando o noivo parece se empolgar bastante na dança e se remexe de uma maneira bem ousada, chamando a atenção dos presentes na festa e posteriormente dos internautas, já que o registro feito do momento foi compartilhado na internet
internet e começou a se espalhar rapidamente por todos os lugares. É exatamente por esse motivo que se deve tomar muito cuidado ao se empolgar. Afinal, ser flagrado em uma situação constrangedora, como outra noiva foi ao dançar com seu marido e ser carregada por ele, pode acontecer e depois que viraliza, não há mais o que ser feito. De qualquer forma, a dancinha feita pelo noivo, demonstrando muita empolgação, foi elogiada por muitos internautas que se divertiram muito com a apresentação cômica do maridão. Muitos brincaram dizendo que ele havia dado a vida na dança. Em um reality show sobre casamentos exibido pela emissora TLC, um noivo acabou descobrindo que sua noiva estava o traindo, e o momento, sem dúvidas, acabou sendo muito tenso. Ao descobrir a traição, que estava sendo feita com um amigo do casal, ele senta com a noiva em uma mesa na festa de casamento e a questiona sobre a situação. Aparentemente embriagada, ela não esconde e revela a verdade para o recém-marido que, irritado, pega um pedaço do bolo que estava sobre a mesa e joga no rosto dela, deixando-a toda suja e indo embora do local revoltado. Todos os presentes ficam sem entender nada, assustados com a cena, até que algumas pessoas se aproximam dela para ajudá-la a se limpar. Chorando, ela começa a reclamar e a falar algumas coisas sem sentido, mostrando que realmente estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Um casal recém-casado resolveu participar de uma brincadeira, digamos que um pouco polêmica, durante a festa de casamento. No registro feito, eles aparecem um de costas para o outro, segurando um par de calçados de cada nas mãos. Uma série de perguntas havia sido selecionada, questionando um sobre o outro. Assim, eles deveriam responder levantando o sapato de quem achavam que cabia aquela pergunta. Foi então que uma pergunta, digamos, um tanto polêmica foi feita. O locutor pergunta quem, agora já casados, teria a maior probabilidade de negar o outro naquela noite que seria, teoricamente, a noite de lua de mel. O noivo rapidamente levanta o sapato da noiva, e a noiva, após pensar um pouco, também levanta o seu próprio sapato, e todos caem na gargalhada. Now that you're married, who's most likely to say, well, not tonight? A pergunta íntima foi compartilhada com a resposta e levantou uma certa polêmica entre os internautas, já que alguns consideraram a pergunta desconfortável, podendo causar uma intriga no casal logo no dia do casamento. Agora foi a vez dos padrinhos armarem uma pegadinha para assustar o noivo no altar da igreja, enquanto ele estava prestes a se casar e colocar a aliança no dedo de sua amada. A cerimônia acontecia normalmente até que chega a hora de trocar as alianças. O noivo então se vira para o primeiro padrinho, que estava logo atrás dele e deveria estar com a aliança. Porém, o mesmo faz uma cara de confuso, finge procurar a aliança, como se estivesse perdido. O noivo começa a ficar preocupado, e enquanto isso, todos os padrinhos fingem procurar a aliança, como se ela realmente estivesse sumida. No entanto, de forma escondida, o padrinho já havia entregue a aliança para o líder religioso, que a revela, causando um grande alívio no noivo. Ele realmente parecia bem preocupado e, claro, desconfortável com a situação, até que descobre se tratar de uma brincadeira. O momento foi compartilhado e algumas pessoas criticaram, dizendo que a pegadinha foi feita fora de hora. Um fotógrafo focado em pegar o melhor ângulo de um casal saindo do casamento acabou não percebendo por onde andava e tomou um baita tombo. No registro feito pelo videomaker contratado, o casal aparece saindo da cerimônia com um semblante feliz e sorridente, até que de repente eles olham para frente com os olhos arregalados, assustados. Num primeiro momento, não dá para entender muito bem o que está acontecendo, mas ao virar a câmera e filmar o local que os noivos estavam olhando, é possível ver que o fotógrafo havia caído na piscina junto com seu equipamento por não perceber a mesma logo atrás do caminho por onde passava. Ele vinha caminhando de costas, tirando as fotos do casal, e devido a isso não percebeu a piscina. Como resultado, acabou caindo dentro do local, se molhando todo, e segundo relatos, ainda danificou seu equipamento. Esse foi o vídeo, dê seu like, beijão, bolo, flui, tchau.